Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. História 1. A janela sempre aberta. Ninguém sabia há quanto tempo aquela casa permanecia de pé. Ficava no alto de uma encosta, cercada por árvores que pareciam crescer em torno dela, inclinando-se como se a observassem dormir. O telhado cedia em alguns pontos, e o reboco das paredes se soltava como pele antiga. Ainda assim, havia algo nela que resistia, uma espécie de presença calma, imóvel, que fazia o vento desacelerar quando passava. Helena chegou ao vilarejo numa tarde de neblina espessa. Tinha decidido aceitar o trabalho de catalogar os objetos de casas antigas, um projeto da prefeitura, diziam. O tipo de ocupação que poucos queriam, mas que ela buscava justamente por isso: o silêncio. A cidade era feita de ruas estreitas, muros baixos e janelas de madeira sempre entreabertas. O ar tinha cheiro de folhas molhadas e poeira antiga. A casa que lhe fora designada ficava fora do centro, onde o caminho se tornava de terra e as cercas de pedra se curvavam sob o peso do musgo. O portão rangeu quando ela empurrou. Dentro, o jardim estava coberto de folhas secas. Era o tipo de silêncio que não se escuta, o tipo que se sente, leve e denso ao mesmo tempo. Helena deixou a mala no chão da sala principal. A casa estava vazia, mas o ar parecia ocupado. Não havia móveis, exceto uma cadeira encostada na parede e uma janela, aberta. O vento entrava por ela, carregando o som distante de galhos se partindo. Ela olhou em volta, tentando entender por que aquela janela, entre todas, permanecia aberta. O vidro não se movia. O tecido da cortina, sim, oscilava lentamente, num movimento que parecia deliberado. Nas anotações deixadas pelo homem que trabalhará ali antes dela, havia uma frase sublinhada: a janela do andar de cima nunca se fecha por completo. Helena subiu. Os degraus rangiam sob o peso leve de seus passos. O corredor cheirava a madeira antiga e chuva recente. No final, a janela, aberta, como fora dito. Ela tentou empurrar o caixilho. O vidro resistiu, como se algo segurasse por dentro. Fechou até onde pôde, não completamente, e recuou um pouco, olhando o reflexo opaco que se formava no vidro. Por um instante, teve a impressão de que alguém do lado de fora observava. Mas a névoa cobria tudo. Não havia forma, nem rosto, apenas o branco pulsante que parecia respirar junto com o vento. À noite, ela montou um pequeno campo de trabalho na sala inferior. Anotou medidas, descreveu o estado da estrutura, listou objetos deixados. Ao fundo, o som da janela. Um som quase inaudível, mas constante. O leve bater do vidro que se movia de milímetros em milímetros, como se um coração tentasse relembrar o ritmo. Quando o relógio marcou 11, ela apagou as luzes e deitou no colchão improvisado. O som da janela parecia mais próximo. Helena virou de lado, cobriu o rosto com o braço e tentou convencer-se de que era o vento. Mas o vento, pensou, sopra de fora para dentro. E o som vinha de dentro. Pouco antes de adormecer, ouviu o que poderia ter sido um sussurro. Baixo demais para entender, alto bastante para não ser o silêncio. Na manhã seguinte, encontrou a janela aberta outra vez. O vidro tocava a parede com delicadeza, como se nunca tivesse sido movido. No chão, sobre a madeira úmida, havia pequenas marcas circulares, gotas secas, talvez de chuva, mas eram simétricas e formavam um desenho imperfeito, semelhante a um rosto que o tempo apagava aos poucos. Helena passou os dedos sobre as marcas e sentiu o frio. Não o frio do ar, mas algo mais profundo, uma umidade interna, como se o chão guardasse memória. Anotou no caderno: a janela respira, talvez a casa também. À tarde, uma senhora do vilarejo apareceu. Trazia um cesto com pão e lenha. Disse-se chamada Dona Adélia, e perguntou, sem que Helena mencionasse nada: e a janela? Continua aberta? Helena hesitou. Tentei fechar. Ela não deixa. A mulher assentiu, sem surpresa. Ninguém consegue. Já tentaram de tudo. Até pregos. E por quê? Dona Adélia olhou para o chão, pensativa. Há muitos anos, uma moça dormia naquele quarto. Costumava abrir a janela todas as noites.
Diziam que esperava alguém voltar. Nunca voltou ninguém. Helena esperou por mais detalhes, mas a mulher se calou, apertando o lenço no pescoço. E ela? Perguntou Helena. A mulher ergueu os olhos. Dizem que, quando o vento sopra para dentro, ela lembrando. Naquela noite, a casa parecia mais viva. O ar tinha peso, como se as paredes exalassem que haviam guardado por décadas. Helena manteve o lampião aceso, sentada à mesa, ouvindo o farfalhar contínuo do tecido da cortina. O som era leve, mas ritmado, quase como um respiro humano. Ela tentou concentrar-se nos registros do dia, mas, ao escrever, notou que as palavras começavam a se repetir, as mesmas, em sequência, como se algo guiava sua mão. Quando percebeu, havia escrito 3 vezes a mesma frase. A janela está aberta. O lampião tremeluzia. Ela ergueu os olhos e viu o reflexo do vidro na parede. A sombra projetada parecia mover-se em um compasso próprio, mais lento que o vento, como se houvesse 2 tempos coexistindo ali dentro, o dela e o da casa. Subiu novamente ao quarto. A escada gemeu, como se reconhecesse os passos. O ar estava frio demais para uma noite sem chuva. Quando alcançou o topo, percebeu que o chão do corredor estava úmido, embora o teto não mostrasse infiltrações. A umidade parecia vir de dentro da madeira. A janela permanecia aberta, mas agora havia algo diferente. A cortina não se movia. Estava completamente imóvel, como se alguém a segurasse. Helena se aproximou com cautela. Olhou através da fresta, apenas o branco da névoa, o contorno das árvores ao longe, e um som baixo, ritmado, que parecia vir do lado de fora. Um som de passos. Não, era mais leve, como se alguém estivesse deslizando os dedos sobre o vidro. Ela recuou, o coração batendo mais rápido, embora o medo não fosse pleno. Era uma inquietação suave, a sensação de que algo aguardava o instante certo para se deixar perceber. Resolveu fechar a janela de vez. Puxou o caixilho, aplicando mais força. O vidro cedeu por um segundo, depois parou. E então, no reflexo, viu, por um instante apenas, um rosto. Não o dela. O reflexo estava voltado para dentro do quarto. Olhos pálidos, quase transparentes, fixos nela com uma calma assustadora. E o que mais a perturbou não foi o rosto, mas a expressão. Uma serenidade triste, como se quem olhava tivesse esperado por muito tempo para ser notado. Helena recuou até o corredor. O som cessou. Tudo pareceu reter o fôlego. A casa, o ar, o próprio tempo. Ela desceu e passou o resto da noite sentada perto da lareira apagada, com o caderno no colo. Tentou anotar o que vira, mas não conseguiu definir se fora real. Talvez o reflexo fosse dela, distorcido pelo vidro antigo. Talvez o vento tivesse moldado a imagem. Mas algo dentro dela sabia que não era o caso. Perto do amanhecer, o silêncio se quebrou. Um som veio do andar de cima. 3 batidas suaves, espaçadas, vindas da madeira do quarto. Helena esperou. Nenhum outro som. Quando subiu novamente, a janela estava fechada. Por completo. O vidro parecia limpo, mais transparente que antes. Sobre o peitoril, um único fio de cabelo, longo, prateado, quase branco. Ela o segurou com cuidado, observando-o contra a luz pálida. E então ouviu, não com os ouvidos, mas dentro da mente, uma voz leve, indistinta, dizendo algo que soava como um nome esquecido. Na página seguinte do caderno, escreveu apenas: a janela fechou sozinha. Nos dias seguintes, trabalhou sem descanso, anotando, medindo, catalogando. O vilarejo parecia se acostumar à sua presença. Alguns moradores vinham até o portão. Deixavam pequenas oferendas, pão, velas, flores secas. Ninguém comentava nada sobre a casa, mas todos olhavam para o andar de cima com o mesmo respeito silencioso que se dá aos mortos. Uma tarde, enquanto registrava as dimensões do corredor, Helena notou algo no rodapé da parede. Marcas de unhas antigas, paralelas, profundas. Pareciam feitas por alguém tentando sair, não entrar. Afastou-se lentamente e, ao fazê-lo, sentiu um vento frio passar por trás dela. Não vinha da janela. Vinha do interior da parede. O som da madeira expandindo soou como um suspiro. E então, o vidro se abriu outra vez, soando baixo, como um gesto de reencontro.
Helena aproximou-se. O ar do lado de fora estava pesado, branco, quase sólido. E, na superfície do vidro, pela primeira vez, não havia reflexo algum. Nem dela, nem da cortina, nem da sala. Apenas um vazio límpido, que parecia convidá-la a atravessar. Ela estendeu a mão. O vidro não estava frio, estava morno. Uma sensação de calma tomou conta dela, e por um instante, teve certeza de que compreendia o que aquela casa queria. No vilarejo, dizem que a moça do catálogo foi embora numa manhã de névoa. Deixou tudo arrumado, o caderno fechado sobre a mesa e a janela aberta. Mas alguns afirmam que em noite sem vento, se pode ver uma figura no andar de cima, parada junto à janela, olhando para fora com expressão tranquila, como alguém que finalmente encontrou o que esperava. História 2. A voz no alpendre. Quando Miguel chegou ao vilarejo, o vento parecia ter esquecido de passar por ali. O ar estava imóvel, e as folhas das árvores tremulavam apenas quando alguém caminhava sob elas. Era um lugar de ruídos contidos, passos, portas, um sino distante que tocava sem pressa. Vez ou outra, o murmúrio da água correndo sob as pedras. Ele viera para consertar o telhado de uma casa abandonada, ou quase abandonada, disseram. Pagariam bem, prometeram, mas não souberam dizer quem exatamente o contratara. No bilhete entregue pelo rapaz da venda, só havia uma frase: o telhado da casa do lago precisa respirar. Miguel achou estranho, mas aceitou. Havia algo na solidão daquele trabalho que lhe parecia um alívio. Trouxe apenas o essencial: ferramentas, pão e o pequeno rádio de pilha que usava para afastar o silêncio das noites. A casa do lago ficava afastada, cercada por juncos e pelo som distante das aves noturnas. O caminho até lá passava por uma sequência de casas antigas, janelas fechadas, cortinas esmaecidas, e o mesmo aspecto de abandono quieto que parecia marcar tudo naquele vilarejo. Quando chegou, a luz do fim da tarde já tocava o teto da casa. O reflexo da água tremulava nas paredes como se o lago respirasse junto com o vento que não vinha. O alpendre rangeu sob seus passos. O som ecoou de um modo estranho. Não se espalhou, apenas ficou ali, preso no ar. Miguel bateu à porta, sem saber exatamente por quê. Ninguém respondeu. Trabalhou até o cair da noite. O telhado, de madeira antiga, tinha buracos e partes afundadas, mas a estrutura resistia. De vez em quando, ouvia algo, um estalo vindo do interior da casa, como se alguém se movesse lá dentro. Decidiu ignorar. Casas antigas falam, dizia seu pai, e ele sempre acreditou que isso fosse verdade. Quando o céu escureceu por completo, desceu do telhado e se sentou no alpendre. Ligou o rádio. O chiado preencheu o ar. Uma companhia pequena, mas suficiente. Foi então que ouviu. Não um som claro, mas algo entre o chiado e o vento inexistente. Uma voz, talvez, baixa, rouca, quase engolida pelo ruído. Parecia dizer algo repetido, uma palavra ou um nome, sempre na mesma cadência. Miguel desligou o rádio. Silêncio. Ligou de novo. A voz retornou. Não era imaginação. O som vinha de dentro do rádio, mas parecia próximo, como se alguém estivesse no alpendre, ao seu lado, sussurrando dentro do ar. Ele aumentou o volume, tentando distinguir o que era dito. Entre os estalos, percebeu uma frase, fragmentada, repetida de forma paciente, quase doce. Não feche a janela. O sangue gelou. Olhou em volta, a casa, o lago, o caminho de volta. Nenhum movimento. Apenas o som da água, calmo demais. Apagou o rádio. Entrou na casa. O interior cheirava a poeira e umidade. As paredes, cobertas por um tom acinzentado, refletiam a luz fraca de sua lanterna. Havia móveis cobertos por lençóis e um quadro torto sobre a lareira. O retrato de uma mulher de expressão serena, cabelos presos, olhos que pareciam seguir quem entrava. Miguel passou os dedos sobre a moldura e percebeu que o quadro estava quente. A madeira, o tecido, tudo. Um calor leve, como o de uma respiração. Saiu rápido e voltou ao alpendre. Precisava dormir um pouco, pensou. Amanhã terminaria o serviço e iria embora. Deitou-se sobre a tábua de madeira, olhando o céu. As nuvens moviam-se devagar, como fumaça densa. O rádio permaneceu desligado, mas o chiado continuava. Não do aparelho, mas do ar.
Um som fino, constante, que parecia repetir a mesma sílaba em intervalos. Quando os olhos de Miguel começaram a pesar, sentiu algo mudar na atmosfera. O ar ficou frio de repente, e o silêncio pareceu crescer em volta dele. Abriu os olhos. Uma mulher estava parada à beira do lago, olhando em sua direção. A distância e a penumbra não deixavam ver seu rosto, mas o contorno era nítido. O vestido branco se movia levemente, sem vento algum. E, embora ela não se mexesse, Miguel teve certeza de que falava. Não com a boca, com o som. O mesmo som que vinha do rádio. Ele quis levantar, mas o corpo não respondeu. O ar estava denso demais, quase sólido. A mulher deu um passo à frente. E então o rádio, ainda desligado, emitiu novamente a voz. Não feche a janela. Miguel permaneceu imóvel por algum tempo, sem saber se estava desperto. A mulher junto ao lago continuava lá, inalterada, quase dissolvida na penumbra. Não havia vento, nem ruído, apenas a voz. Ela se infiltrava na pele, suave, insistente. Não feche a janela. Quando conseguiu mover o braço, procurou o rádio. Desligado. A voz, no entanto, persistia. Não vinha de fora, nem de dentro. Parecia vir de um espaço entre os dois, de um intervalo onde o som não precisa de origem. Miguel se levantou devagar, com a respiração curta. Olhou outra vez para o lago. A mulher havia desaparecido. A superfície da água estava lisa, sem reflexos, como se o mundo inteiro tivesse se contido ali. Entrou na casa, guiado pela luz da lanterna. Os lençóis sobre os móveis haviam mudado de posição. Um deles caíra ao chão, revelando uma cadeira de balanço antiga, de madeira escura. E sobre ela, um livro aberto, as páginas amareladas, como se alguém o tivesse deixado ali há poucos minutos. O título, em letras desbotadas, dizia: Registros da Casa do Lago. As anotações eram breves, escritas por mãos diferentes. Frases dispersas, desconexas. O vento não entra mais. A voz se aproxima quando o sol cai. Ela não atravessou o lago, mas ficou. Miguel virou a página. Ali, no centro, um nome. Helena. O mesmo nome que ouvirá há alguns dias na venda, quando um homem comentara sobre uma mulher que viera catalogar casas antigas e nunca voltará. Dizia-se que, em certas manhãs, alguém ainda via uma sombra se mover atrás da janela de uma casa abandonada. Miguel fechou o livro e respirou fundo. Precisava terminar o trabalho, sair dali, esquecer. Subiu ao telhado novamente. O céu começava a clarear, um cinza frio que fazia a água do lago parecer de ferro. Enquanto ajustava as telhas, notou algo no interior da casa, uma luz fraca, oscilante, que vinha da janela do andar superior. Não lembrava de ter acendido nada ali. Desceu. A porta estava entreaberta. A luz vinha de um quarto nos fundos, o único com janelas voltadas para o lago. Entrou. O quarto estava vazio. A janela, aberta. A cortina movia-se num ritmo que não era o do vento, um balanço suave, quase compassado, como se seguisse uma respiração. No peitoril, uma velha fotografia. Mostrava uma mulher parada no mesmo alpendre onde ele dormira. O tempo apagara quase tudo, mas o contorno do rosto era familiar, o mesmo que ele vira à beira do lago. E, atrás dela, o reflexo no vidro mostrava outra figura, indistinta, olhando de dentro da casa. Miguel deixou a foto onde estava e recuou até a porta. O ar se tornará denso, saturado, e o chiado, aquele mesmo som do rádio, voltará, agora mais próximo. Não havia aparelho algum. O som saía do chão, das paredes, de cada fresta da casa. Não feche a janela. A voz estava nítida agora, feminina, suave, e havia nela um tom de súplica, não ameaça. Por um instante, Miguel sentiu pena. O som não pedia sobrevivência, pedia lembrança. A luz do amanhecer começou a entrar. E, no reflexo do vidro, ele viu o mesmo rosto, sereno, pálido, observando-o com tristeza. Não moveu os lábios, mas a voz continuou. Não feche a janela. O ar precisa ficar. Miguel baixou o olhar. Quando ergueu de novo, o reflexo havia sumido. O som cessara. A casa parecia exausta, como depois de um longo choro. Saiu devagar. O alpendre rangia sob seus pés, como se o reconhecesse.
Olhou uma última vez para o lago. O espelho d'água refletia o céu pálido, e por um momento, teve a sensação de ver uma cortina mover-se dentro da superfície. Um gesto lento, familiar, despedindo-se. No vilarejo, Miguel contou o que ouvirá. Disseram-lhe que, anos atrás, quando o lago secou pela primeira vez, encontraram restos de madeira e uma moldura quebrada no fundo, talvez de uma janela antiga. Desde então, toda a casa erguida perto da água mantinha uma janela que ninguém ousava fechar. Naquela noite, antes de partir, ele voltou à casa e deixou o rádio sobre o alpendre. Ligou-o por alguns segundos, apenas chiado. E quando começou a se afastar pelo caminho, o som mudou. Não um sussurro, mas algo entre vento e voz dizendo baixinho, quase com ternura: obrigada. História 3. O som do chão. O inverno chegará cedo naquele ano. As colinas ao redor do vilarejo pareciam ter encolhido sob o peso da névoa, e as manhãs vinham tão silenciosas que até o bater da janela soava como uma voz antiga tentando lembrar de si. Clara caminhava devagar pela rua principal, segurando o casaco junto ao peito. A venda ainda não abrirá, e o ar trazia aquele cheiro de madeira úmida, o mesmo desde sempre. Ela morava ali havia pouco tempo, 3 meses, talvez, e ainda se sentia como uma convidada numa casa que não a queria, mas também não a expulsava. Escolher aquela vila por acaso, ao menos era o que dizia. Precisava de um lugar quieto, longe das vozes, das buzinas, dos rostos que a reconheciam. Mas o silêncio que encontrara ali era de outro tipo. Não a ausência de ruído, e sim uma presença que se escutava mesmo sem som algum. No primeiro mês, começou a perceber um ruído sob o assoalho do quarto. Não era o ranger normal da madeira antiga, nem o estalar do frio. Parecia um som rítmico, irregular, como se alguém caminhasse lá embaixo, descalço, tentando não ser ouvido. Às vezes, vinha de madrugada, outras, ao entardecer, e quanto mais Clara tentava ignorá-lo, mais ele se ajustava ao seu ritmo. Pausava quando ela parava de respirar, voltava quando seus passos retomavam. Tentou explicar a si mesma que era o vento, ou ratos, ou o eco do próprio coração, cansado de tanto lembrar. Mas o chão respondia. Naquela manhã, ao acender o fogão, ouviu de novo 3 passos lentos, depois um som seco, como algo caindo. Ficou imóvel, olhando para a chama azulada. O som cessou, e um segundo depois, o piso sob seus pés pareceu vibrar. Não com força, mas como se alguém tivesse suspirado lá embaixo. Decidiu que precisava entender. Pegou uma lanterna e desceu até o porão. O ar era frio e parado, com cheiro de terra e ferro. O chão era de pedra antiga, e não havia espaço algum por onde alguém pudesse andar. Encostou o ouvido no piso. Nada. Mas, ao se afastar, ouviu o som outra vez, vindo agora do teto, logo acima dela, do mesmo quarto onde dormia. Era como se o ruído a seguisse, apenas mudando de lugar. No dia seguinte, procurou Dona Inês, a mulher que lhe alugara a casa. Inês vivia na casa ao lado, uma das poucas ainda com jardim. Tinha o olhar doce e o jeito de quem sabia mais do que dizia. O som do chão, murmurou Inês, quando Clara contou. Eu ouço desde menina. O quê? Ele não faz mal. Só não gosta que mudem os móveis de lugar. Clara riu, sem graça, achando que era uma brincadeira. Mas Inês não sorriu. Algumas casas aqui têm lembrança no chão. Lembrança? De quem ficou? De quem passou antes que o lago secasse? Clara quis perguntar mais, mas Inês apenas agitou o lenço no cabelo e disse que a noite seria longa, e que era bom deixar uma lamparina acesa. De volta à casa, Clara acendeu a luz e olhou para o chão. A madeira parecia normal, escura, seca, com marcas de tempo. Mas quando passou o pano, notou pequenas ranhuras, quase invisíveis, formando linhas curvas, como letras de uma escrita apagada. Ajoelhou-se e seguiu o traçado com os dedos. A madeira tremia levemente sob o toque, e um arrepio subiu por suas costas. Era uma sensação estranha, não de medo, mas de reconhecimento. Naquela noite, tentou dormir. O som voltou, mais claro, mais lento, passos, depois um arrastar leve, depois silêncio. Ela prendeu a respiração. E então, pela primeira vez, o som parou exatamente no ponto sob sua cama. Um estalo, e nada mais. Quando acordou,
O chão ao lado da cama estava úmido. Não de água, mas de algo escuro, como se a madeira tivesse chorado. Passou o dia todo tentando não pensar nisso. Mas a casa parecia ouvir seus pensamentos. Cada vez que se lembrava do som, algo respondia. Um rangido na escada, uma janela que batia sozinha, uma lâmpada que oscilava. À tarde, foi até a venda. Miguel, o homem que cuidava das entregas, estava lá. Disse que conhecia a casa dela, que fora de Helena. Helena, a mulher do lago, a que estudava as janelas. Clara sentiu o estômago gelar. Ela morou lá por um tempo. Depois foi embora, ou sumiu. Ninguém sabe. Miguel olhou para o chão, depois para ela. Só uma coisa: se ouvir batidas debaixo do piso, não responda. Naquela noite, Clara sentou-se no chão do quarto com a lamparina acesa. Esperou. O som veio, leve, paciente, como se alguém subisse degrau por degrau. E então, 3 batidas lentas. Depois silêncio. Ela respirou fundo e sussurrou, sem saber por quê: eu estou aqui. Do outro lado, algo pareceu sorrir. Não foi som, nem vento, apenas a sensação de que o chão se movera, aproximando-se um pouco mais. Na manhã seguinte, Clara acordou com o corpo leve e a cabeça pesada. Tinha sonhado com água, um quarto submerso, a madeira inchada e uma mulher parada ao lado da cama, olhando-a com ternura. A mulher não dizia nada, mas a expressão era de quem esperava uma resposta antiga. Ao se levantar, o chão estava frio sob os pés. As tábuas pareciam firmes, mas o som, aquele som baixo, de respiração contida, permanecia lá, acompanhando cada passo. Não era mais irregular, e sim constante, quase compassado, como se tivesse aprendido a caminhar junto com ela. Passou o dia tentando distrair-se. Lavou roupas, varreu o quintal, acendeu o fogão, mas o som seguia, persistente, sob cada movimento. No fim da tarde, ao abrir a janela da cozinha, viu Dona Inês parada no portão, olhando para o chão. Chamou por ela, mas Inês não respondeu. Depois de um tempo, apenas disse: o som já te reconheceu. Clara ficou sem voz. Inês aproximou-se, apoiando a mão no batente. Agora ele vai te seguir até se acalmar. O que é ele, Inês? A mulher respirou fundo, olhando para dentro da casa. Nem sempre é o mesmo. Às vezes é lembrança. Às vezes, arrependimento. Às vezes, só o vazio tentando voltar a ser corpo. Clara engoliu em seco. E quando ele se acalma? Quando alguém escuta o que ficou preso? Inês se despediu com um toque breve na mão dela e partiu. O som a acompanhou até a curva da rua, depois sumiu. Naquela noite, Clara acendeu a lamparina e sentou-se outra vez no chão. O silêncio era espesso. O som começou, agora não como passos, mas como um murmúrio distante, algo que se confundia com o próprio ar. Ela fechou os olhos. O som se aproximou, vagarosamente, até estar logo abaixo dela. E então, muito devagar, uma voz. Não um sussurro comum. Era como o som da água se movendo dentro da madeira. Palavras fragmentadas, quase sem forma. Deixe lembrar. Clara encostou a palma no assoalho. A vibração era morna, viva. O que você quer lembrar? Perguntou, sem abrir os olhos. Silêncio. Depois, um único estalo, e algo frio roçou sua mão. Quando abriu os olhos, viu que, sob a lamparina, havia um pequeno objeto saindo entre as tábuas. Um anel, antigo, com uma pedra clara, gasta pelo tempo. Pegou-o devagar. Dentro, gravadas em letras quase invisíveis, 2 iniciais, HS. Clara ficou parada, o coração apertado. Helena. O som cessou. O ar pareceu se expandir, como se a casa respirasse aliviada. A madeira ficou quente por um instante, depois fria outra vez. Nos dias seguintes, o ruído desapareceu completamente. O chão, antes inquieto, agora era firme, silencioso. Clara dormia bem, e às vezes sonhava com o lago, calmo, espelhado, sem sombra alguma. Mas uma tarde, ao voltar da venda, encontrou algo na varanda. Um rádio antigo, igual ao que Miguel deixara na casa do lago meses atrás. Desgastado, coberto de poeira. Sobre ele, um bilhete. Para quem ainda ouve. Nem toda voz quer ser esquecida.
Clara levou o rádio para dentro. Ligou. Apenas chiado, baixo, contínuo. Deixou-o ligado enquanto varria a casa. E quando passou pelo quarto, percebeu o chiado mudar de tom. Não era música, nem palavra, mas algo que soava como o ritmo de passos lentos sobre madeira. Os mesmos passos que ela ouvira antes, só que agora pareciam afastar-se, seguindo para o corredor, descendo as escadas, até sumirem completamente. Clara desligou o rádio e ficou parada, ouvindo o silêncio. O chão não se moveu, mas havia uma calma nova no ar. O tipo de paz que vem quando algo encontra seu lugar de volta. Mais tarde, levou o anel até o lago. A água estava parada, cinza. Ela o lançou com leveza, e o som do impacto foi breve, quase um suspiro. Quando se virou para ir embora, jurou ter visto, na outra margem, uma figura imóvel observando-a. Não era ameaça, nem sombra. Era gratidão. Na manhã seguinte, ao abrir a janela, Clara percebeu algo curioso. As tábuas do chão, antes marcadas pelas ranhuras, agora formavam um desenho suave, quase imperceptível, o contorno de uma mão aberta, virada para cima, como quem diz obrigada. História 4. As vozes que ficaram na névoa. O vilarejo amanheceu coberto por uma névoa tão espessa que as casas pareciam flutuar, desprendidas do chão. O som dos sinos da capela vinha distante, quase arrastado, como se atravessasse água em vez de ar. Ninguém falava alto nesses dias de bruma. Era uma tradição antiga. Diziam que, quando a névoa ficava assim, era melhor deixar o silêncio cuidar das coisas por conta própria. Jonas, o carteiro, não acreditava muito nessas histórias. Fazia o mesmo percurso há 20 anos. Conhecia cada porta, cada varanda, cada rosto. Embora, às vezes, os nomes nas cartas não correspondessem mais aos que viviam ali. Ele apenas entregava o que recebia, sem perguntar de onde vinham. Nos últimos meses, porém, algo havia mudado. As cartas chegavam sem remetente, sem carimbo, apenas com o nome de quem devia recebê-las. E, de algum modo, sempre pareciam saber onde ir. Naquela manhã, encontrou uma nova pilha sobre a mesa do correio. Entre elas, uma chamou sua atenção. Papel amarelado, tinta quase apagada, e um nome no envelope, Clara. Jonas franziu o senho. Sabia quem era. A mulher que morava na casa de Helena, perto do lago. Diziam que falava sozinha, que guardava um rádio antigo sempre ligado, baixo, como se esperasse por uma resposta. Não era curiosidade o que o movia, mas uma sensação de obrigação silenciosa, como se aquela carta tivesse esperado muito tempo para ser entregue. Colocou o envelope na bolsa e seguiu o caminho. A névoa fazia o mundo parecer menor, mas os sons pareciam mais próximos. O farfalhar das folhas, o estalo dos galhos, o rumor distante do lago. De vez em quando, Jonas tinha a impressão de ouvir passos atrás de si. Virava-se, e nada. Apenas o branco espesso, sem forma. Parou em frente à casa de Clara. A janela estava aberta, como sempre. Chamou por ela, mas nenhuma resposta veio. Bateu à porta. Nada. Deixou a carta no alpendre e deu meia volta. Mas ao se afastar, ouviu um som, o chiado de um rádio, vindo de dentro da casa. Baixo, irregular, como se alguém tentasse ajustar a frequência. Depois, uma voz, feminina, distante, melancólica. As vozes não se vão, Jonas. Elas só mudam de lugar. O carteiro parou, com o coração apertado. Ninguém o chamava pelo nome há minutos, e certamente, ninguém dentro daquela casa deveria saber que ele estava ali. Voltou-se devagar. A janela ainda estava aberta, mas agora a cortina movia-se lentamente, sem vento algum. Clara. Silêncio. O chiado aumentou por um instante, depois cessou. A névoa pareceu engrossar, encobrindo até o contorno da varanda. Jonas respirou fundo e continuou o trajeto. Tinha outras cartas a entregar, mas, à medida que avançava pela rua, notou algo estranho. Em cada casa, havia alguém parado à janela, rostos imóveis, olhando para fora, como se aguardassem que ele passasse. E cada rosto parecia mais pálido que o anterior, mais indeciso na própria presença. Quando olhou para trás, o caminho por onde viera já não existia. A névoa engolira tudo, e o som dos passos, não os seus, mas de outro, começou a acompanhá-lo,
seguindo o mesmo compasso. Chegou à última casa do vilarejo, a mais antiga, fechada há anos. Era ali que, segundo diziam, vivia a mulher que fundara o correio, muito antes de ele nascer. Jonas nunca vira ninguém entrar, mas, naquela manhã, a porta estava entreaberta. Empurrou devagar. O ar lá dentro era frio, parado. Cartas espalhadas pelo chão, amareladas, rasgadas, cobriam o assoalho como folhas secas. No centro da sala, uma mesa com o rádio desligado e um maço de envelopes novos, cada um com um nome conhecido. O primeiro, o seu, Jonas Freitas, sem remetente. Abriu-o com mãos trêmulas. Dentro, uma folha em branco. Mas, quando a luz da lamparina tocou o papel, as palavras começaram a surgir, como se fossem escritas de dentro para fora. Não esqueça o que escutou. Não é a névoa que esconde. É a memória que não quer ser vista. Um ruído tomou a sala, o mesmo chiado do rádio, só que agora mais profundo, como o som de água fervendo sob o chão. Jonas recuou um passo, e o piso gemeu sob seu peso, como se respirasse. Então, ouviu uma voz, suave, próxima, sussurrando seu nome. Não de fora, mas de dentro da névoa. Ele fechou os olhos. A voz continuava. Entregue as que faltam. Depois, descanse. Quando abriu os olhos, estava sozinho. A sala estava vazia, o chão seco, o rádio desligado. Um envelope permanecia em sua mão, mas as palavras haviam desaparecido. Saiu devagar, levando as cartas restantes. Lá fora, a névoa começava a se dissipar, e o vilarejo voltava a ter forma. Mas as janelas continuavam abertas, e os rostos atrás delas, imóveis, atentos, quase serenos. Jonas caminhou em silêncio, e o som de seus passos misturou-se ao da brisa. Por um instante, teve certeza de ouvir um coro baixo, distante, feito de muitas vozes, não de dor, mas de lembrança. Todas diziam o mesmo: não deixe que o silêncio se quebre. Nos dias que se seguiram, a névoa voltou sempre no mesmo horário, pouco antes do amanhecer, quando o sol ainda hesitava em se mostrar. Jonas passava as manhãs tentando lembrar se havia mesmo encontrado aquelas cartas no correio, ou se apenas a sonhara. Mas, sobre a mesa, elas estavam lá. Nomes conhecidos, caligrafia irregular, e o mesmo selo sem carimbo. A primeira que entregou foi para Dona Inês. Bateu à porta, esperou. Ela abriu com o olhar cansado, envolta num chale cinza. Trouxe algo para a senhora, disse ele. Inês recebeu um envelope sem surpresa. Elas voltaram. Então, as cartas, as vozes. Elas sempre voltam quando o ar fica pesado. Jonas quis rir, mas não conseguiu. Inês abriu o envelope e leu em silêncio. Depois, ergueu o olhar. Você também ouviu, não foi? O quê? Seu nome. Na névoa. Ele não respondeu. A mulher estendeu a carta para ele ver. No papel, apenas uma frase. Ele ainda entrega o que não foi dito. Jonas sentiu um frio percorrendo-lhe a nuca. Despediu-se apressado, seguindo para a próxima casa. Ao meio-dia, a névoa voltará a cobrir tudo, embora o sol estivesse forte. Era como se o vilarejo respirasse outro tipo de ar. Na esquina, o rádio da venda chiava sozinho, mesmo desligado da tomada. O som lembrava o mar que nunca existira ali. As ruas estavam vazias, mas Jonas tinha a sensação de que algo caminhava ao seu lado, sempre um passo atrás. De vez em quando, uma sombra cruzava seu campo de visão, mas quando virava, via apenas o branco e o contorno difuso das casas. Chegou à antiga casa do lago. Não havia movimento. A janela estava aberta, e sobre o alpendre, o rádio que Clara costumava deixar ligado ainda emitia aquele chiado suave, quase um respiro. Jonas subiu os degraus devagar e deixou um envelope sobre a mesa. Este não tinha nome, apenas uma data, escrita com tinta borrada: 19 de outubro, o dia em que Helena desaparecera, anos atrás. Ao tocar o papel, ouviu a voz outra vez, agora clara, próxima, sem eco. Obrigada por continuar. O som não vinha de dentro da casa, nem do rádio. Vinha da própria névoa, que começava a se mover em torno dele, formando redemoinhos lentos. Jonas fechou os olhos. A voz prosseguiu. Tudo o que se esquece precisa de alguém para carregar. Agora, você pode descansar. Ele respirou fundo,
e o ar pareceu mudar. Frio primeiro, depois morno, quase doce. O peso nos ombros desapareceu. Quando abriu os olhos, a névoa estava se dissipando. O alpendre estava vazio. A carta, sumida. O rádio, em silêncio. Desceu os degraus e olhou para o lago. A superfície refletia o céu nublado, e por um instante, viu 3 figuras na margem oposta. Uma mulher de cabelos escuros, outra de lenço cinza, e um homem com um uniforme de carteiro. Todas imóveis, serenas, olhando em sua direção. Não sentiu medo, apenas uma paz estranha, como se algo dentro dele tivesse finalmente encontrado lugar. Nos dias seguintes, o correio ficou fechado. Diziam que Jonas havia ido embora, levado pela névoa. Mas, toda manhã, ao amanhecer, uma pilha de cartas novas surgia sobre a mesa, com nomes que ninguém mais lembrava, mas que soavam vagamente familiares. E, às vezes, quando o ar ficava muito quieto, podia-se ouvir, lá do fundo da rua, o som de passos lentos, firmes, que vinham e iam, o carteiro cumprindo o que prometera. Continuar entregando o que ficou entre o silêncio e a memória. Na noite em que o lago se acalmou de vez, Dona Inês acordou com o ruído suave de um rádio distante. O som era leve, quase um sussurro, e entre os chiados, uma frase breve se repetia. As vozes voltaram para casa. História 5. O relógio do 5º andar. O edifício da antiga hospedaria fora fechado há mais de 20 anos. Diziam que, antes, servirá de abrigo para viajantes que vinham pela estrada de terra, mas a estrada se perderá sob o mato, e as janelas foram sendo lacradas, uma a uma, até que restou apenas a do 5º andar, uma janela que nunca se fechava por completo. Luciana era arquivista na prefeitura, por algum motivo que não sabia explicar, foi incumbida de catalogar o prédio. Os papéis eram antigos, amarelados, com nomes de hóspedes que ninguém reconhecia. Muitos tinham datas repetidas, como se as mesmas pessoas tivessem se hospedado no mesmo dia, ano após ano. Ela achou curioso, mas não estranho bastante para interromper o trabalho. Naquela tarde, a cidade estava envolta num nevoeiro pálido, o mesmo que costumava descer do lago. Luciana atravessou a praça e subiu a rua estreita que levava até a hospedaria. A chave, enferrujada, girou com dificuldade na fechadura. Ao empurrar a porta, o cheiro de madeira úmida e pano antigo a envolveu. Havia uma calma ali. Uma calma tão espessa que parecia suspender o som dos próprios passos. O saguão ainda tinha o balcão de registro, um relógio de parede parado e uma escada que subia em espiral até o alto. Ela ligou a lanterna e começou o inventário. Nos primeiros andares, apenas poeira e o som distante de gotas pingando em algum ponto invisível. No terceiro, uma fileira de quartos com portas semiabertas. Em cada um, o mesmo cenário. Uma cama com lençóis gastos, um espelho manchado e uma cadeira voltada para a janela. Tudo parecia disposto de forma quase idêntica, como se alguém houvesse replicado o espaço com uma precisão que não fazia sentido. Mas foi no 5º andar que ela parou. A porta do corredor estava trancada, e sobre ela, um pequeno emblema de bronze, relógio central. Luciana hesitou, mas a chave antiga encaixou perfeitamente. Ao entrar, sentiu o ar mudar, mais frio, mais denso. No centro da sala, havia um grande relógio de chão, de madeira escura, com mostrador opaco. O ponteiro dos minutos tremia levemente, como se lutasse para se mover. Luciana olhou ao redor. Nas paredes, retratos antigos mostravam o mesmo homem em idades diferentes, sempre de terno, sempre com o mesmo olhar cansado, e sempre com um relógio de bolso pendendo do colete. Ela anotou tudo. Ao se aproximar do relógio, ouviu um leve som metálico. Tic, 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 como se o tempo, ali dentro, ainda respirasse. O ponteiro moveu-se 1 milímetro, e algo na sala pareceu deslocar-se com ele. A luz mudou, o ar ficou mais denso, e Luciana teve a impressão de ouvir passos no corredor. Chamou. Tem alguém aí? Nada, mas o som dos passos continuou, compassado, subindo as escadas que levavam até o telhado. Ela seguiu, devagar, com a lanterna tremendo em sua mão. No topo, encontrou uma porta entreaberta, levando a um pequeno terraço. Do lado de fora, a névoa cobria tudo, mas, por entre ela, era possível ver o vilarejo inteiro, a torre da igreja, o lago ao fundo, as ruas vazias.
Luciana respirou fundo. O som do relógio ainda ecoava atrás dela, mesmo a metros de distância. Mas agora vinha acompanhado de outra coisa. Um som suave, quase um sussurro. Virou-se. Na porta do terraço, alguém estava parado. Não conseguiu ver o rosto, apenas a silhueta de um homem alto, de paletó antigo. Na mão, o mesmo relógio de bolso que aparecia nos retratos. A figura não se moveu. Luciana, sem entender porquê, sentiu que o tempo à sua volta havia desacelerado. As gotas de névoa pareciam cair mais devagar. O som dos próprios batimentos tornou-se audível, espaçado. O homem ergueu o relógio, e ela ouviu claramente o tic-tac. Forte, rítmico, preciso. Está atrasado, disse ele, com voz calma. Luciana tentou responder, mas não conseguiu. O ar parecia espesso demais. O homem deu um passo à frente e acrescentou: aqui, nada passa. Só volta. E, num instante, o som cessou. A névoa cobriu tudo de novo. Quando ela abriu os olhos, estava sozinha no saguão da hospedaria. O relógio da parede, antes parado, marcava uma hora que ela não reconhecia. 11h11. O mesmo horário gravado em todos os registros de hóspedes que encontrara. Ela respirou fundo, fechou a pasta e saiu. Do lado de fora, a luz do fim da tarde a cegou por um momento. O ar estava morno, comum. Mas, quando olhou para o relógio de pulso, percebeu que os ponteiros giravam ao contrário, lentos, como se o tempo estivesse voltando para algum ponto que insistia em se repetir. Luciana guardou o relógio no bolso. O vento trouxe o som distante do sino da igreja, e ela teve a impressão de ouvir, entre as badaladas, o mesmo sussurro que ecoara no terraço. Nada passa, só volta. Luciana voltou à hospedaria 2 dias depois. O relógio de parede ainda marcava 11h11. Ela ficou um tempo observando o mostrador, imaginando se aquilo era apenas coincidência, ou se o prédio, de algum modo, lembrava. No arquivo, descobrira algo novo. Todas as hospedagens registradas naquele lugar tinham a mesma data e hora de saída. Nenhum hóspede permanecerá além desse ponto. E, curiosamente, todos haviam chegado em dias diferentes, mas sempre com o relógio marcando a mesma hora. Ela anotou o padrão, tentando achar lógica, mas as folhas antigas pareciam mudar de tom sob a luz. Ora mais escuras, ora amareladas demais, como se o papel reagisse ao tempo de forma própria. Ao anoitecer, decidiu subir novamente ao 5º andar. Desta vez, o corredor parecia mais curto, o teto mais baixo. Cada degrau emitia um som diferente, um eco metálico que lembrava engrenagens. No fim, encontrou o mesmo emblema de bronze, mas a porta estava entreaberta. O relógio, no centro da sala, marcava 11h10. Luciana olhou fixamente para o ponteiro dos minutos, e ele moveu-se, lento, até o 11. No exato instante em que chegou lá, ouviu um clique seco, e o chão pareceu vibrar. As paredes se alteraram. As janelas que antes davam para o vilarejo agora mostravam uma paisagem diferente. O mesmo lago, a mesma torre, mas sem som algum, como se o mundo estivesse suspenso num instante que nunca terminava. Do reflexo do vidro, o homem do paletó surgiu outra vez. Agora ela podia ver-lhe o rosto, traços finos, olhos tranquilos, uma expressão que misturava cansaço e paciência. Você voltou, disse ele, como quem constata algo inevitável. Quem é você? Perguntou Luciana. O que restou do tempo que vocês deixaram escapar? Ela sentiu um arrepio leve, não de medo, mas de reconhecimento, como se a voz lhe fosse familiar, antiga. Todos que sobem até aqui. Ele continuou. Vem buscando o mesmo, lembrar-se de quando as horas ainda seguiam em frente. Luciana abaixou o olhar para o relógio de chão. Os ponteiros começaram a girar sozinhos, primeiro lentos, depois rápidos, até se tornarem um círculo contínuo. As batidas se multiplicaram, criando uma vibração suave que preenchia a sala. De repente, ela ouviu vozes. Não eram claras, fragmentos de frases, risadas, sons de passos, o estalar de uma xícara sobre uma mesa. Tudo parecia vir do próprio mecanismo, como se o relógio guardasse dentro de si pequenos ecos de vidas passadas. O homem aproximou-se, parando a poucos passos dela. O tempo aqui não é cruel, disse ele. Só é fiel. Luciana ergueu o olhar. E o que acontece quando para de girar? Ele sorriu. Nada.
Porque ele nunca para. Só recomeça, do mesmo ponto. A sala começou a girar sutilmente, como se o espaço fosse feito de camadas sobrepostas. Ela viu, por um instante, uma mulher parecida consigo mesma, entrando no prédio com uma lanterna. Depois, outra, mais jovem, anotando em um caderno. E mais uma, vestindo roupas de época, segurando a mesma pasta. Todas idênticas, todas em silêncio. O relógio tocou novamente 11h11, e tudo parou. Luciana sentiu que não havia mais ar. O homem deu um passo para trás e disse, com voz suave: agora, você pertence à hora que nunca passa. O som do tic-tac cessou. O silêncio, absoluto. Depois, aos poucos, ela percebeu que não estava mais no quinto andar, mas no saguão, novamente diante da parede onde o relógio antigo marcava o mesmo horário. Tudo igual. O sol atravessava os vitrais, lançando sombras que se moviam como água. Luciana olhou o próprio reflexo no vidro. Estava diferente. O cabelo, mais claro. O rosto, levemente alterado. Mas os olhos eram os mesmos. Do lado de fora, ouviu o sino da igreja. 11 badaladas. E, entre elas, uma voz distante, familiar, que sussurrava: nada passa, só volta. Ela fechou a porta e desceu os degraus, com o mesmo cuidado de quem anda sobre o tempo. Na esquina, cruzou com uma jovem subindo. Carregava uma lanterna e uma pasta nas mãos. Por um instante, seus olhares se cruzaram. Luciana quis dizer algo, mas o ar pareceu prender-lhe a voz. A jovem sorriu, educada, e continuou a subida. Luciana olhou o relógio de pulso. 11h10. O ponteiro tremia. Deu um passo para trás, sem saber se ainda era o mesmo dia. E quando olhou para o alto, viu a janela do quinto andar se abrindo sozinha. O relógio soou uma vez mais, preciso e inevitável, marcando o início de outro ciclo.